Oi, oi Fernanda, Oi, pessoal, boa noite. tudo E aí, bom? Tá me Luciana? ouvindo? Oi, tudo jóia, Fernanda? Você tá... Sim, Todo mundo tá me ouvindo bem aí? tudo certo por aqui. Então, joia. Então, Vamos só joia. aguardar o pessoal ir entrando. Gente, quem estiver entrando, se puder ir já colocando aí no chat aí, se é pai de qual segmento que é, né? Para a gente saber, porque como a gente fez esse convite para hoje, né? Ele foi extenso do ensino infantil até o high school, né? Até o ensino médio. A gente queria saber quem que está participando com a gente, por favor. Joia, a gente acompanha aqui no chat. Combinado. Enquanto isso, a gente vai aguardando o restante do pessoal entrar aí para a gente começar daqui a pouquinho. Tá, joia. Boa noite. Boa noite todo mundo aí entrando, né? Fernanda? Isso mesmo. Você, na hora que você achar que a gente já pode começar, é só me falar, tá? A gente está aguardando aí. E Bom, acho que você só um pode ir, pouquinho mais. né? Para quem tá entrando no horário, tá? Até pra gente não alongar aqui, não tomar muito tempo do pessoal. Então vamos, ótimo que a gente está dando aí 2 minutos já, né? Do horário de Isso. início. É, Pois bem, pessoal, eu sou a Fernanda Marçal, eu sou coordenadora do Middle Years, nas duas unidades, né? Em Santa Lúcia, em Alphaville, e do High School. E aí, hoje a gente vai conversar com vocês sobre um programa, né, que existe desde o início desse ano aí, de uma parceria entre a Maple Bear e a Financial Experts, né? Hoje a Luciana Baleceiro está aqui para conversar com vocês. E o assunto de hoje, como vocês já viram no convite, né, é sobre o curso que a gente tem, né, que é oferecido para os alunos mais velhos de educação financeira, mas além disso, né, além de falar desse curso, a Luciana vai trazer um pouquinho sobre a importância, né, a relevância da educação financeira aí desde sempre, desde o início da vida mesmo. Por isso que esse convite ele foi feito para os pais do ensino infantil também, né? Porque a educação começa cedo, né? E é isso que a gente vai conversar com vocês aqui hoje. Antes de eu passar a palavra para a Luciana, eu queria falar para todo mundo sobre os nossos Elevate Clubs, porque o curso de educação financeira, ele é um curso que faz parte do programa extracurricular, né, aqui na Maple Bear, e que é trabalhado em conjunto com os nossos Elevate Clubs, né? Eu não sei se todo mundo já conhece, que é justamente um projeto novo que começou aí esse ano, início desse ano, para os alunos do Year Six em diante, né? Atualmente a gente tem 5 opções de Elevate Clubs, né? O que são esses Elevate Clubs? São encontros, são atividades extracurriculares de várias áreas, né? De todas as áreas que a gente tem, por exemplo, de Math Mastery, que é sobre raciocínio lógico e matemático, escrita criativa, né? Que é o Creative Writing, entre outros. Que foi nosso primeiro ano, mas a gente já viu que os alunos estão bem engajados, a gente vai agora, digamos, terminar nossa primeira turminha, né, com esses cursos, agora no início de dezembro, e aí fica o convite para quem se interessar, né, para o ano que vem, entrar em contato com a gente também, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses Elevate Clubs com vocês. É isso, então. Muito obrigada, e aí agora eu deixo vocês, então, com a Luciana. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. E como você Nada. falou, minha ideia é que para todos os pais, de qualquer idade, começar a educação financeira em casa aí.
Só me lembra, Fernanda, o curso de educação financeira na Meicober, qual que é o ano que a gente corta, porque eu não sei o calendário ali. Do Year 8 para cima, ao ensino médio. Joia. Então, joia, Fernanda, vou começar aqui para, né, quem entrou aí no horário, ter os conteúdos aí que a gente preparou para hoje ter ideia, todo mundo sai daqui com um monte de informação aqui para ajudar a educação financeira em casa aí dos alunos. Então, esse evento, né, como a Fernanda falou, meu nome é Luciana e eu sou fundadora da Financial Experts, que é uma escola dedicada à educação financeira, e desde o início desse ano a gente está para me couber com uma atividade extracurricular, né, o que eles chamam de clubs, e fiquei super feliz com o convite de tentar trazer esse tema aqui para os pais, né, através desse evento, e de tantos pais participando e interessados no tema. Então, a ideia do evento, o nome não é à toa, né, a jornada financeira. A ideia é ajudar os pais a aumentar a consciência, né, de como fazer isso em casa, como fazer essa preparação financeira em casa, que eu vou mostrar aqui de forma prática, que é de fato fundamental. E realmente esse evento foi criado para pais que realmente entendem que a educação financeira é super importante, que querem saber mais do tema, né, que estão preocupados de fazer seu filho entender o valor do dinheiro e preparar seus filhos mesmo para isso, né? Vou pedir um minuto aqui da atenção de vocês que eu vou me apresentar. Eu fundei a Financial Experts em 2019 com um intuito muito simples, né? Trazer a educação financeira de forma simples e prática. Ela é a primeira escola do Brasil dedicada ao tema, especializada em trazer educação financeira para jovens, assim, com essa temática. Por quê? Porque muitas vezes alguma escola oferece um pedaço do conteúdo, ou existem muitos cursos para adultos sobre produto, mas por que não trazer educação financeira, né, para os adolescentes ainda, antes de fato começarem a vida financeira? E não podia ser mais verdade, tanto que eu acredito que esse tema é fundamental, e tanto que eu acredito que ele é transformador. Então, a nossa missão é transformar a vida de adolescentes, de jovens, através do conhecimento financeiro prático e aplicável. Vou falar mais para frente aqui, mas educação financeira é para todo mundo, né? Não é só para quem for trabalhar no mercado financeiro, para todos os dentistas, médicos, ricos, pobres, é fundamental para a vida. E hoje a gente tem, né, 6 anos aí que a gente abriu a escola, já formou algumas centenas de alunos, e a gente tem 3 programas. O Evolution, que é esse curso ali para a partir de 12, 13 anos, que a gente oferece para adolescentes, que é um programa que a gente oferece na Meicober. A gente tem o programa que é o Financial Master, que é para jovens, né, a partir de 17, 18 anos, e também o Finanças para Elas, que foi o último programa que eu fiz para as mulheres adultas, muito por demanda de mães ali interessadas em saber mais sobre o tema. Então, a Financial tem um super orgulho de falar, né, que a gente vem crescendo, graças a Deus. No início era só uma ideia legal, e hoje, de fato, né, virou uma realidade. A gente consegue levar esses conhecimentos por causa de pais iguais a vocês, que acreditaram, que priorizam, que entendem que esse tema é fundamental para a vida dos filhos. E eu coloco aqui, a gente tem uma parceria com o Itaú desde 2023, ano que vem também, já está renovado, com 3 programas, jovens, adolescentes e também de mulheres lá dentro do banco. E eu sempre cito essa parceria como um motivo de orgulho, porque eu falo assim, eu sempre falo, sua primeira escola, parece uma conversa fiada. Mas a hora que o Itaú, né, no meio da Faria Lima, na meca do mercado financeiro, chamou a gente aqui em Nova Lima, né, no interior, para ir lá levar esse programa, porque realmente não tem ninguém focado e levando esse conhecimento. Educação financeira é um tema, né, a gente fez aqui um programa, minha ideia é passar mais ou menos 40 minutos aqui com vocês, não tomar muito tempo e tentar trazer dicas práticas mesmo. Mas educação financeira é um tema extremamente amplo, né, e eu ia falar um pouco mais do que a gente chama de educação financeira, porque no mercado um monte de gente chama coisas que não são educação financeira. Mas a educação financeira, na prática, né, a gente vê a falta de educação financeira em nosso país, né? Os adolescentes e jovens, especialmente, têm sofrido muito com essas bets, tigrinhos, né? Imagina que os filhos de vocês não jogam esse tipo de coisa, mas, infelizmente, é uma realidade na nossa população, quase uma epidemia mesmo desse tipo de jogos, de aposta, de azar. E o pior, a pessoa acha que ela está investindo dinheiro, né? Não precisa ir longe, acho que o tema que a gente viveu no ano passado, estamos vivendo essa semana, um grande problema de uma quebra do Banco Master aí no país, mas basicamente, de novo, falta de conhecimento, né? Quem colocou um monte de dinheiro lá, acreditou que o banco estava oferecendo uma taxa muito maior e que não tinha nenhuma pegadinha nisso, é basicamente falta de conhecimento. Então, por isso que eu, assim, dedico mesmo horas, e a gente tenta que é o máximo,
trazer educação financeira, porque isso pode realmente mudar e fazer toda a diferença. E aí eu sempre começo aqui, vou até me diminuir aqui, isolar essa frase, porque essa frase acho que é fundamental, que é: finanças é para todos, mas não está para todos, né? Então, assim, sempre falo, finanças não é só investimento, Faria Lima, mercado financeiro, não. Finanças é a decisão do cafezinho que você tomou, é o carro que você compra, é a escola que você manda o seu filho, é o lanche que ele faz ou não na escola, né? São todos os dias a gente toma milhares de decisões financeiras. E a diferença de tomar uma boa decisão, ter consciência que a gente está tomando decisão ali, com aquele dinheiro, o que a gente vai fazer ou não, tá em ter conhecimento, né? Então, acho que todo mundo que está aqui, queria agradecer, né, primeiramente a presença, o tempo. Acho que o que a gente tem de mais sagrado hoje no mundo é o tempo, né? Muita correria, a vida de todo mundo tem mil compromissos, então acho que quem tirou o tempo para estar aqui realmente é porque acredita que esse tema é muito importante, que pode fazer diferença aí, realmente, seu filho aprender sobre ele, né? E aí, até para eu parar que eu falar, eu vou deixar o chat aberto aqui, não sei se eu consigo responder ao vivo todas as perguntas aqui, mas tem a equipe da Financial que dúvidas específicas também pode responder, e depois, quando eu acabar aqui, eu fico super à disposição para poder responder. Mas eu queria que vocês colocassem com o número 1, 2 ou 3 no chat, só para eu ter uma ideia. Né? Se eu perguntasse para você qual que é a sua maior preocupação em relação ao futuro financeiro do seu filho, sua maior preocupação é que ele entenda o valor do dinheiro, é que ele comece a investir, ou que ele tenha uma boa gestão de gastos? Depois eu vou olhar todas as respostas aqui, mas deixa aí o comentário 1, 2 ou 3, só para eu saber assim, qual que é a maior dor aí. Mas eu já vou adiantar para vocês que todos esses temas são extremamente importantes. Vou tentar falar algumas coisas aqui para ajudar vocês nessas métricas aqui ainda hoje. Então, vou tentar ser o mais pragmática aqui, tá? E as dúvidas fiquem à vontade para colocar, mas tentar trazer isso aqui de forma mais simples possível. E eu falei que tem um monte de gente que chama educação financeira de várias coisas, mas a educação financeira é baseada nesses 4 pilares, em relação à sua receita, quanto você ganha, em relação a quanto que você gasta e como que você faz a gestão desses gastos. O que você faz com o dinheiro que sobra, né, que é o saldo? Eu só vou ter saldo se eu gastar menos que eu ganhar, né? Basicamente, se eu gastar a mesma quantidade, 100% que eu ganho, não sobra nada para eu poder investir. Se eu gastar mais ainda, a situação fica ainda pior, eu fico endividado, né? Que é a realidade de mais de 60% da população. Mas, enfim, então, a ideia é que eu recebo um dinheiro, consigo gastar menos que eu ganhei, faça sobrar, e com esse saldo que sobrou, eu pego esse dinheiro e invisto esse dinheiro para conseguir multiplicar. Muitos adolescentes chegam aqui muito interessados em saber sobre investimentos, mas às vezes não estão preocupados sobre gastos, sobre gestão de gastos. E isso, às vezes, é mais importante do que investimento. Afinal, você só vai investir o dinheiro que você conseguir poupar, né? Então, a gente tem que começar realmente pelas escolhas de gasto. Um outro motivo que eu adoro falar é que gasto é uma coisa que a gente gasta todo dia da nossa vida, né? Todo santo dia tem um pequeno gasto, seja na luz, na água, na comida que a gente come. Então, está muito mais na nossa mão fazer boas escolhas de gestão de gasto do que muitas vezes mudar, muitas vezes, os investimentos, ou conseguir um trade maluco, que às vezes tem alguma coisa por trás. Mas, já adianto também que é super possível, faz muita diferença investir bem, né, nos países. Eu não coloquei aqui esse dado, mas assim, muita gente está endividado, aí a pessoa que consegue não estar endividado, ela consegue poupar, mas muita gente poupa e deixa o dinheiro debaixo do colchão, um absurdo, não investe. Aí tem gente que investe, vai para a caderneta de poupança, que é péssimo. Aposto que tem mãe e pai que tem caderneta de poupança, qualquer lugar que eu vou falar tem, porque a maior parte da população tem caderneta de poupança, que é um péssimo investimento e não é mais seguro do que várias outras opções que rendem mais. Então, o único motivo de investir na caderneta de poupança é falta de conhecimento. Enfim, então, assim, e quando você consegue investir com uma carteira adequada, com objetivo, em bons investimentos, às vezes diminuindo o custo ali que você está pagando no produto, você consegue multiplicar o dinheiro que você tem no final. Mas, enfim, educação financeira, esses 4 pilares. Então, quando a gente quer preparar os nossos filhos ou pensar nas nossas finanças, a gente sempre tem que pensar nessas 4 letras. Beleza? Estou falando muito rápido aqui, porque eu, às vezes, saio disparado a falar. Então, assim, exemplos, eu estou falando de educação financeira e tal, vários falando. Eu sei que alguns números aqui só para brincar, né? Então, assim, sobre investimento, né, que é a letra I lá. Se você for pegar R$ 300 e investir, né, até os 65 anos, se eu começar com 13 anos, no final eu tenho 5.300.000. Se eu adiar, não, quando eu for adulto, eu começo a pensar nisso,
aí eu vou ter tempo, aí eu vou ter maturidade, ou eu vou ter meu salário, você só vai conseguir chegar em 626 mil. Então, assim, juros compostos, longo prazo, faz muita diferença. Exemplo de pequenos gastos, né? Falei que a educação financeira não é nada lá da Faria Lima, tá aqui no nosso dia a dia, né? Às vezes uma escolha do seu filho. Às vezes, um açaí por dia que você toma durante 40 anos dá 2,5 milhões, que ainda vou ter uma taxa de 10% ao ano. Se você aumentar essa taxa, piora. Se eu pegar outros gastos de consumo, né? Até às vezes mais caro, mais frequente, você vai ter uma economia absurda, né? O famoso lanche da cantina. Às vezes, um dia que o menino troca, deixa de levar o dinheiro e leva o lanche de casa, isso já dá uma economia enorme ao longo do tempo. Aí a gente fica falando tanto de ser milionário, olha só, o açaí pode te tornar aí, ter 2,5 milhões daqui a alguns anos, né? E a importância de entender ativos, passivos, né? Onde que a gente pega um monte de dinheiro. Então, aqui eu peguei um caso de um PlayStation, se você pegasse lá em 2013, um PlayStation custava $399, se você tivesse pegado aquele dinheiro investido em ações da NVIDIA, né, que são um tipo de investimento, um ativo, comprado parte dessa NVIDIA, hoje não, porque hoje já está demais, aqui está desatualizado até, só está até 2024, você teria $86 mil, né? Eu não fiz essa conta atualizada, mas deve ter passado de $100 mil esse valor. Então, um PlayStation pode virar $100 mil, né? E o PlayStation que o menino comprou lá em 2013, hoje não deve valer praticamente nada. Então, são trocas, né? Finanças tem a ver, escolhas financeiras têm a ver com troca. Já vou desmistificar aqui, que tem pai que fala, meu filho é muito econômico, não precisa de educação financeira. Ser pão duro não quer dizer fazer boas escolhas, né? E aí eu vou até trazer essas frases aqui que a gente escuta sempre dos pais, né, em relação a finanças. Como eu disse, eu estou aqui há 6 anos, adoro, mas gosto de receber pais aqui e escutar e conversar, né? Tanto quem vai ingressar no curso ou quem está interessado no tema, mas o que eu recebo de pais é falando, meu filho não se interessa por esse tema, acho que ele não está maduro ainda, quero que meu filho entenda o valor do dinheiro, mas eu não sei como. Meu filho é super econômico, nem precisa disso aí, ele já não gasta nada e tal, super tranquilo aqui em casa. Ele tem uma agenda muito cheia, eu acho que esse, talvez, se eu fosse citar, é top one, assim, né? Os meninos realmente têm uma agenda de executiva. Meu filho não tem maturidade para receber mesada. Então, esse aqui, não sei se alguém se identificou com alguma dessas frases aí na casa de vocês, mas são frases que a gente ouve recorrentemente dos pais, e isso precisa ser mudado, né? Quem não tem tempo precisa ter, né? O pai que não tem, o filho que não tem interesse, desculpa, não é para ter interesse, é obrigatório, né? Você não pergunta ao seu filho se ele quer ir para a escola, se ele tem interesse para a escola, se ele tem interesse em fazer um inglês, se ele tem interesse em fazer esporte, é obrigatório, né? Então, assim, é fundamental para a vida dele, então a gente, como pai, precisa fazer escolha. E o que eu percebo muito, né, é que a educação financeira, se eu perguntar, se eu pegar aqui, deixa eu abrir a Financial e pergunto, 10 entre 10 pais, 100 entre 100 pais. Educação financeira é importante? Você acredita que a educação financeira é importante? 100% acredito que é importante. Na hora de fazer a matrícula, muitas vezes, não é tão importante assim, né? Porque a gente tem várias questões culturais. Então, assim, se eu perguntasse para vocês hoje do outro lado, qual é a sua maior preocupação com o futuro do seu filho? Talvez o esporte, talvez a escola tá na frente da educação financeira, talvez a natação para não morrer afogado, talvez o Enem ou alguma formação acadêmica que ele vai ter. Então, assim, culturalmente, isso normalmente está na prioridade. E aí, a segunda provocação que eu faço é, então, joia, ele vai fazer uma carreira brilhante, vai estar com saúde, que precisa, né, ter todo esporte e tudo, e ele passar no Enem. Isso vai garantir uma boa vida financeira para ele, né? Se ele tiver um salário, isso está resolvido? E a verdade é que não, né? Hoje a gente tem provas, acho que um exemplo icônico são jogadores de futebol, né? O cara ganha bilhões, né? Somar todo o dinheiro dele ao longo da vida, às vezes o cara ganha milhões, bilhões ao longo da vida, o cara fica quebrado, só, meu Deus, que coisa louca, como? Péssima gestão financeira, né? Então, assim, nem sempre a receita vai ditar a sua saúde financeira, né? Outros casos clássicos são aquele ditado, assim, aqui a gente fala muito que pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Você vê uma dilapidação de patrimônio ao longo das gerações, né? Então, eu faço esses programas do Itaú, em programas private, family offices, famílias que têm muito patrimônio
E eles estão muito preocupados para que aquela geração, mesmo com muito dinheiro, que eu fazendo conta, acho que é quase impossível de lapidar aquele patrimônio, mas eles estão muito preocupados, porque eles sabem o tanto que más escolhas, né, a gente vê grandes fortunas que numa geração realmente a pessoa consegue acabar com aquele dinheiro por escolhas ruins. Então aqui é só uma provocação de realmente trazer a educação financeira, e eu que eu acredito, por isso que eu estou aqui, né, é tão importante quanto, às vezes, alguma outra atividade que a gente prioriza, né? E aí eu quero trazer a boa notícia, né, baseado em dados, falar assim, olha, então, se você não está falando que é importante, será que vai fazer tanta diferença? E vários estudos, não no Brasil, porque no Brasil a gente não tem histórico de educação financeira, nem programas sérios para a gente ter histórico, né, programas antigos que a gente consegue medir o resultado ao longo do tempo. Mas nos Estados Unidos já fizeram estudos, pegaram grupos adolescentes, um grupo com acesso à formação de educação financeira e conhecimento ainda novos, e outro grupo sem. Depois foram para a vida adulta, alguns anos depois, compararam esses dois grupos. E o grupo que teve acesso à educação financeira, nitidamente, já estava muito melhor preparado para investir o dinheiro, estavam menos endividados que o outro grupo, estavam mais preparados para a aposentadoria deles, já tinham um dinheirinho de reserva de emergência, enfim. Vários dados que comprovaram que aquele acesso à educação financeira fez, enquanto jovens, né, enquanto adolescentes, antes de acessar a vida adulta, fez uma diferença na vida adulta deles. Então, vamos tentar trazer, né, educação financeira para os nossos filhos, desde sempre. Eu tenho um filho de 3, um de 6, de 3 pouco, consigo, mas o de 6 já dentro, né, dentro da linguagem adequada, já trazer para ele alguma estratégia. Mas a educação financeira, a gente sempre tem que pensar em trabalhar essas 4 letras. E a palavra que eu adoro usar é vivência financeira, né? Porque todo mundo fala, meu filho não é maduro, meu filho não sabe lidar com dinheiro, eu estou muito preocupado. Então, Jota, mas o que você está fazendo? Você está dando oportunidade para ele vivenciar? Você está dando oportunidade para ele aprender? Porque senão, de fato, ele não vai conseguir aprender, né? Então, assim, uma coisa que é muito comum, um erro é o pai achar que ele está catequizando o menino, que ele está falando um monte de coisa ali, que aquilo ali vai dar um ótimo resultado. Então, assim, não, eu super educo meus filhos. Eu chego na loja e falo, sabe quanto custou isso? Foi não sei quantos salários meus. Sabe quanto tempo que eu demorei trabalhando para chegar nisso? Ah, meu filho, você acha que dinheiro cai do céu? Dinheiro não cai do céu. Gente, vamos ser sinceros, né? Assim, pegando um adolescente, a gente vê adolescente todo dia. O adolescente não está muito preocupado com essas frases, né? Frase de pai, entra no ouvido, sai do outro e tal. Uma coisa, ele pode até te entender que aquilo ali é caro, mas entender uma coisa, sentir é outra coisa. Ele realmente tem que tomar a decisão por ele. E como é que a gente consegue fazer isso? A primeira forma é através do pagamento da mesada. Eu sei que tem muita gente contra e tal, mas eu vou defender aqui com unhas dentes a mesada. Mas a mesada é a forma que eu tenho dele vivenciar, de ser a fonte financeira, né? Dificilmente adolescentes de classe alta no nosso país trabalham, né? Tem um trabalho regular ali para receber realmente um salário. Então, se ele não trabalha e não tiver dinheiro, como que ele vai receber? Através do pagamento da mesada. Ah, ideal, ele vai falar, dinheiro cai do céu, eu não trabalhei, ganhei dinheiro. Tá bom, mas você como pai, você está pagando para ele o lanche da escola? Então tá, então ele está recebendo dinheiro ali, cai do céu também. Você comprou um tênis para ele? Comprou, então o dinheiro cai do céu. Então, às vezes, o pai segura a mesada, mas faz vários outros pagamentos. E na prática, está perdendo a oportunidade de que aquele dinheiro passe na mão do menino para que ele possa fazer escolha com o dinheiro dele. E vou falar com vocês, muda completamente a noção deles de realidade, tá? Uma coisa é dinheiro do pai é dinheiro infinito. Ah, meu pai é rico, ele comprou um carro, ele comprou em outros parâmetros, né? Minha escola custa X. Quanto que é 100 perto de X mil que é a minha escola? Então, assim, as proporções deles são outras. Agora, na hora que ele tem o dinheiro dele, ele começa a fazer escolhas diferentes. E aí, eu botei esse exemplo aqui da autoescola e da aula de tênis, que é para treinar. A mesada é uma forma que a gente tem de treinar os nossos filhos a fazer escolha financeira. Ah, mas se ele pegar o dinheiro e torrar, fazer tudo errado, ótimo. É muito melhor que ele torre e faça uma escolha errada com a mesada, que é um dinheiro limitado, que é um valor menor, do que ele fazer isso com o primeiro salário, quando ele recebeu como herança, ou um valor muito maior. Né? Quantos casos a gente tem da pessoa que nunca tem dinheiro, na hora que ela pega, ela faz uma bobagem imensa. Né? Então, é melhor errar com pouco, né? Errar pequeno do que errar grande. Então, ele tem que treinar, ele tem que vivenciar, né? Não adianta a gente ficar vendo o carro da autoescola e falando, vira assim, a pessoa não vai aprender a dirigir assim. Mesma coisa com dinheiro. Quer que seu filho aprenda a mexer com dinheiro, começa a pagar o dinheiro para ele, dá na mãozinha dele
e aí faz ele fazer escolha. Você vai incentivar a autonomia, o dinheiro vai passar a ser dele mesmo, ele vai estar muito mais responsável e tal. Se ele quebrar a cara, aí você tem que arcar com as consequências para que funcione a regra do jogo. E aí, a hora que ele começa a fazer escolha, ele começa a limitar, né? A mesada, o que ela tem de vantagem? Trazer a característica que eu acho que é mais importante de dinheiro. Ensinar que dinheiro é recurso finito. Pode ser 1.000, pode ser 10.000. Eu já fiz mesada, já vi gente fazendo mesada de mais de 15 mil reais para adolescente. Eu acho muito, mas não tem nada a ver com isso. Cada família tem a sua realidade. E outra coisa, não existe valor certo. Existe a realidade de cada família, né? O que é importante? Qual é a melhor coisa que você pode trazer da mesada? Ele poder fazer escolha e entender que ele é recurso finito. Coloquei até um exemplo aqui para mostrar, tá? Normalmente, o pai fala, eu não pago mesada de jeito nenhum e tal. Aí ele fala assim, 200 reais no plano de escola, pagou. Ah, pai, tô precisando de não sei o que do Uber, paga. Ah, o almoço não sei aonde, a mãe dá ali mais 100 reais. Ah, tem uma festa esse final de semana, tá ali. Maquiagem, não sei o quê. Enfim, foi pagando. No final, 1.250 reais. Aí você vira e inverte o jogo, fala assim, olha, e aí muitas vezes 1.250, não sei se alguns pais aí vão se identificar, você nem sabe. Se eu perguntar hoje para a maioria dos pais que não pagam mesada, quanto que eles estão desembolsando para o filho deles ao longo do mês, eu tenho certeza que a maioria vai errar, vai jogar para baixo. E aí depois eles vão lembrando, opa, mas eu paguei ele mesmo, oh, mas o fulano, a mãe dá, o pai dá, fica uma bagunça. O que você faz com esse valor? Por mais que pareça muito R$ 1.250 na mão do adolescente, por exemplo, que é só um exemplo, tá? Pode ser 100, pode ser 200, depende de cada realidade. Aí você pega esse dinheiro e começa um mês e fala, olha, você tem 1.250. No exemplo anterior, sem mesada, o dinheiro é infinito. Por quê? Ele podia ir pedindo ao longo do mês, se tivesse outras demandas, esse valor ia subindo. No caso 2, quando você põe a mesada, por mais que seja muito, tem um teto, tem um limite, ele é finito. Então você começa com 1.250, o máximo que vai acontecer é terminar com zero. Na pior das hipóteses, o menino vai acabar com aquele dinheiro no final do mês. Não tem como ultrapassar isso. Mas, na verdade, o que normalmente acontece com os meninos quando eles começam a receber mesada é que começa a sobrar, né? Não é todos os casos, né? E nem sempre. Mas começa a sobrar o dinheiro da mesada. Então, aqui, por exemplo, o menino ia gastando, e sabendo onde que ele está gastando, ele ia vivenciar. No outro caso, às vezes o pai pagou, nem percebeu, o menino percebeu menos ainda, nem sabe quanto que foi de cada coisa. E aqui no final, ele gastou, olhou, viu se aquilo ali estava caro, não viu. Opa, dos 1.250 eu vou dar 150. Nossa, parte da minha mesada já foi embora aqui. Então, o menino vai vivenciar o gastar, entender quanto custa cada coisa. E aqui ele vai entender a frase, né? O valor das coisas. Ele vai entender porque ele está vendo quanto de dinheiro dele está indo em cada um dos itens. Então, por isso que eu sou grande defensora da mesada, mas tem alguns erros comuns. Pagar a mesada e deixar o cartão de crédito com o menino. Sem limite, então, é um absurdo. Então, se você pagou a mesada, com a ideia de ser finito o valor, definiu, acabou aquele valor. Não dá para dar nenhum valor extra, né? E outra coisa é pagar a mesada atrelada à tarefa. Tem pai que acha bonito, fala, vou colocar isso, porque aí meu filho vai entender que ele tem que fazer isso, tal, senão ele vai receber. E o que acontece na prática é aquilo que eu falei. Senão, o menino, vamos supor que ele não cumpriu aquelas tarefas. Ele não cumpriu e provavelmente você não vai deixar ele sem um lanche da escola. Então, você vai dar o dinheiro de todo jeito. Então, acaba de ser, desmistifica aquilo ali. Para mim, a mesada, eu sempre coloco que é salário filho. Por que você recebe? Você é meu filho. Então, eu vou bancar essa despesa, eu não vou deixar você com fome, eu vou te dar um dinheiro para tomar um açaí. E você estabelece o que o pai acha que faz sentido. Faz um orçamento com seu filho dentro do que vocês consideram viável na sua casa, que é a rotina dele, que é a realidade dele. Se tiver 2 filhos, vai ter duas mesadas diferentes, se tiver 2 rotinas diferentes, idades diferentes, então isso tudo faz diferença, tá? Vou tomar só uma água aqui. Então, paga a mesada, acabou, tem que ser firme. Acabou o dinheiro do mês, acabou. E não vincule a tarefa. Tá? Se você quiser, dar um outro tipo de prêmio para o seu filho por ele fazer uma tarefa. Nota, né? Vai agora pagar por nota. Nota é obrigação, o menino está indo para a escola, tem que passar de ano, não tem que receber nada mais. É uma coisa de eu ser funcionário de uma empresa e o chefe falar assim, não, chegou no horário, hoje vou te dar um bônus. É sua obrigação. Né? Então, não vincule a mesada, porque senão você mistura os sistemas e muda uma métrica aqui de funcionamento.
E assim, é muito importante para ele aprender a fazer escolhas, né? E aqui eu trouxe exemplos de adulto que eu acho que todo mundo consegue visualizar melhor, que é o que que a gente quer, né? Se você perguntasse, né? A primeira opção, tem um carro que acho que é um, sei lá, carro que da Fiat, uma BMW Punk. O que você quer? Se você não tivesse pôr dinheiro, né? Ué, porque não é melhor, óbvio, né? Alguém, pelo mesmo, se você não tivesse que pagar nada, você ia preferir o primeiro? Quase impossível uma pessoa escolher isso. Você quer um hotel pior ou um hotel top? Eu quero um hotel top. Você quer agora ou você quer daqui 2 anos? Eu quero agora. Então, nós todos temos essa cabeça de escolher o melhor e escolher o primeiro momento, né? Se não tiver custo incorrido. E é basicamente a vida do adolescente que não tem que fazer escolhas com o dinheiro dele, né? Então, ele quer, agora ele quer o melhor, mãe. Pô, vamos olhar um hotel melhor? Não. Vamos de uma vez, eu quero comprar hoje ou amanhã, ou hoje, eu quero tudo agora. Ele quer realizar, isso é do ser humano, né? A realização. Agora, se tiver uma opção, por exemplo, ou você vai ter um carro melhor, ou você vai viajar 3 vezes por ano. Passa a ser uma escolha, né? E quando eu falo assim, não, eu quero o carro mais simples e uma viagem. Opa, melhorou, agora eu consigo fazer escolhas. E aí, olha o que acontece quando a gente implementa a mesada. E aqui é um caso real do aluno nosso que teve aqui na Financial, no ensino em 2021. A foto não é de verdade, mas o caso é. E aqui a gente colocou R$ 1.000, tá vendo, de mesada. E a história era, a mãe chegou aqui e falou, olha, meu filho gasta demais, ele realmente, eu fico um mês inteiro pagando coisa para ele, desembolso aqui, desembolso ali, no final eu já nem sei quanto que eu paguei, e ele tá sempre achando pouco, ele sempre tá me pedindo, pô mãe, você não me deu isso, meu amigo tem isso e tal, Paraná, você não me dá nada. E aí eu fiz essa mesma estratégia, eu comentei essa mesma questão com ela da mesada. O que ela fez? Ela pegou, orçou exatamente o que ela já pagava para ele, ela não pagou mais. Colocou exatamente na mesa esses R$ 1.000 na época, que era o que ela gastava com ele em média ali por mês. Só que agora, ao invés dela ficar pagando o mês inteiro e ele pedindo coisas, agora ela passou o dinheiro para a mão dele e ele passou a pagar. O que aconteceu logo no início? E além, obviamente, da mesada, ele fez o curso aqui conosco nesse período e foi aumentando a consciência, né, tendo mais conhecimento ali das escolhas dele. E aqueles R$ 1.000 que antes ela dava para ele não era suficiente, ele continuava reclamando, agora ela deu para ele esses R$ 1.000. Ele conseguiu poupar R$ 300 regularmente, mensalmente. E o que ele fez com esses R$ 300? 150 ele reservou para ele, para comprar o PlayStation que ele queria, e em algum tempo ele ia ter o dinheiro suficiente, né? Então todo mês ele punha ali numa caixinha, o propósito dele era comprar o PlayStation, porque a mãe não ia dar esse videogame para ele. Então ele tirava esse dinheiro para isso, e outros R$ 150 ele começou a separar e colocava na conta do banco, que eu também vou falar com vocês a importância de abrir essa conta. E aí ele investia esse dinheiro, ele foi aprendendo aqui a investir e tal. Além disso, a avó foi pagando outras coisas para ele, dando dinheiro ao longo do programa. E no final ele já tinha mais de R$ 5.000 economizados. Então, olha só a diferença, como é que muda a mentalidade. Aquele dinheiro que antes não dava, né? Aqui, ó, R$ 5.000. Aquele dinheiro que antes não dava para nada, não era suficiente. De repente, começou a sobrar R$ 300 e aí todo mundo ficou feliz. Ela gastou os mesmos R$ 1.000 e ele passou a ter dinheiro para comprar o PlayStation e ainda ter dinheiro investido na conta dele. Então, implementem a mesada do filho de vocês. Mas a primeira letra só, que é a letra da mesada, né? Que é o L. Que a gente vai tentar que eles tenham vivência, porque eles começam a ter contato com o dinheiro, né? Mas depois a gente tem que ir para a segunda etapa, que é o acompanhamento dos gastos, né? Não adianta a gente entregar o dinheiro de forma livre e não ter nenhum tipo de acompanhamento. Até que no final do mês você veja com ele aonde você gastou, você conseguiu economizar, qual que era a sua meta, para onde foi aquilo, né? Tentar ajudá-lo com esse acompanhamento. Outra coisa que é muito importante, criar propósito, né? Para que a gente tenha os nossos filhos preparados para lidar com o dinheiro, né? E queiram poupar para alguma coisa. A ideia é que eles criam algum propósito para aquele dinheiro, não só guardar para ter R$ 1.000.000 no banco. Muitas vezes assim, eu quero economizar para eu conseguir daqui a X anos viajar, comprar uma camisa que eu gosto, comprar alguma coisa. Então, criar propósito para aquilo. E estimular a investir, né? Para colocar aquele dinheiro que eles pouparam, para colocar no banco, começar a ter contato com o mercado financeiro, que faz muita diferença e é que eles aprendam, né? A saber mais sobre investimentos, que é o único jeito que a gente tem de fazer dinheiro em cima de dinheiro, ou colocar dinheiro para trabalhar para a gente. Então,
quando a gente tem que falar de investimentos, a gente tem que se perguntar, afinal, o que são investimentos, né? E aí, que é um conceito que investimento é um ativo que eu coloco o meu dinheiro para trabalhar para mim. Basicamente, o que eu falei. Investimento é o único jeito de colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Eu estou lá na Bahia, na praia, e o dinheiro no banco está gerando um novo dinheiro, né? É gerar dinheiro de dinheiro. Então, são os frutos que a gente colhe ali do nosso plantio. E os juros nada mais é do que a recompensa do dinheiro, né? É que eu coloco o dinheiro, eu consegui poupar, sou credor, empresto meu dinheiro, por exemplo, para o banco, coloco meu dinheiro lá no CDB, que na prática eu estou emprestando meu dinheiro para o banco, em contrapartida, me paga juros, que é a recompensa por eu ter dinheiro poupado, tá? Então, super importante entender a importância de investimento. A gente vê que os adolescentes é super legal. Quando eles entram no banco, a gente fala de juros, eles custam a entender, a hora que eles entram no banco, colocam lá o dinheirinho, aí eles olham, diz 20, aumentou, eles falam, o quê? Sério isso? O banco tá me pagando? Não tinha entendido isso, assim. Na hora que eles percebem que isso de fato acontece, isso cria até uma válvula que começa a virar mais retroalimenta para você querer investir mais, colocar mais dinheiro, porque falar, opa, vai gerar mais dinheiro. Então, os nossos alunos aqui, eles ficam loucos no final de semana, muitas vezes eles chegam aqui no segundo e falam, esse final de semana não rendeu nada, mas é a CDI, é só dia útil, né, que rende esse dinheiro mesmo. Então, depois que eles começam a acompanhar, isso é super legal e vira realmente um estímulo para eles terem, tá? Então, uma dica aqui fundamental para os pais que querem preparar os filhos é abrir uma conta corrente, tá? Abram no nome deles, não aquele dinheiro grande que às vezes o pai deu para eles, ou o avô deu para eles. Dá aquele dinheirinho pequeno da mesada para eles começarem a investir com o que eles pouparem, tá? Não indico abrir uma conta da autonomia para um menino que não tem conhecimento com valor grande, seria irresponsabilidade. Mas abra uma conta tanto para ele movimentar, quanto também para ele investir e entender essa lógica aí em joelhos compostos, né? Começa a entrar lá na plataforma, começa a ver esse tanto de ciclo aí de investimento, de renda fixa, de renda variável, para realmente eles terem contato, né? Então, isso estimula eles a colocar o dinheiro, isso estimula eles a aprender, a entender melhor e tal, porque é uma vivência prática, né? Você entrar no banco e realmente querer aprender. A hora que eles chegam e falam assim, opa, tô aprendendo um negócio que eu vejo lá no banco e eu nunca soube. Então, assim, é uma coisa útil para minha vida, eu preciso aprender isso, né? Como todos nós precisamos, que eu contei o caso das mulheres, que chegam aqui no final do programa, né, uma idade, às vezes, mulher com mais de 60, 70 anos, fala assim, eu nunca consegui entender. Eu não consigo sentar com o meu gerente de banco, eu não entendo o que eles estão falando, eu acho isso grego. Não tem nada de grego, né? É muito mais fácil que a maioria dos conceitos que eles aprendem no história. Todo mundo tem condição de aprender. É simplesmente uma linguagem nova, né? Termos ali que a gente às vezes não tem acesso. E investir, né? Nós temos que aproveitar os meninos o quanto antes, né? De investir bem e pensar no longo prazo. Então, aqui eu fiz só um exemplo comparando R$ 500 por mês ao longo de 35 anos, né? Então, se eu economizar durante 35 anos R$ 500, no final tem 210 mil. Se eu pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, na caderneta de poupança, que eu já falei que não era uma opção, vou ter 702 mil, não é bastante diferente, né? Sai de 210 aqui branquinho para 312 mil. Agora, se eu conseguir uma rentabilidade muito melhor, né, uma carteira melhor, conseguir investir melhor, eu fiz o mesmo esforço, ganhei o mesmo tanto, trabalhei o mesmo tanto, gastei o mesmo tanto, só que aqui eu vou conseguir uma rentabilidade muito melhor. E isso sai de 712 mil para mais de 6 milhões e 200 mil reais. O mesmo dinheiro investido, aqui a diferença é só os juros, né? Então, aprender a investir faz diferença. E quanto antes começar, melhor. Qual que é o melhor dia para começar a investir? O melhor foi ontem, o melhor é hoje. É importantíssimo começar os investimentos, né? Aproveitar o que o Einstein fala, que juros compostos são a oitava maravilha, porque chega um momento que aquele patrimônio vai aumentando e aí o famoso juros sobre juros vira um caminhão de dinheiro, realmente, tá? Então, a vivência financeira, venho falando até aqui, é fundamental. Uma dica que eu darei para os pais é realmente tentar, né? Independente da idade ali. Começa com pequenos contatos com o dinheiro, né? Começa a pagar, por exemplo, semanada. O ideal é que você comece a pagar com 9 a 10, 11 anos. Pode pagar toda semana. Depois de 11, 12 anos, mensal, né? A ideia é que o menino aprenda que ele tem que viver aquele dinheiro, gerenciar ao longo de 30 dias. Mas temos que fazer uma escadinha, né? De começar com alguém tentado com dinheiro, depois
semanalmente a gente vai mandando dinheiro, depois a gente passa para uma vez por mês. Né? Entregar mesada, trazer acompanhamento dos gastos, né? Trazer oportunidades de investimento, isso tudo são vivências financeiras que todos os pais aí podem fazer em casa. Mas não adianta muitas vezes eu querer, dou o dinheiro, abro a conta de investimento, o menino entra lá e não consegue entender bolsas. Né? E às vezes ele quer fazer uma boa escolha de gasto, mas ele não tem um embasamento. Será que é melhor ele comprar a bis? Será que é melhor comprar a prazo? Qual produto que eu devo investir? Se eu poupar minha mesada, como que eu organizo? Quanto eu preciso para atingir um propósito? Então, às vezes, falta a parte do conhecimento, né? A vivência financeira é acoplada ao conhecimento para que a gente tenha realmente uma boa escolha, né? Se eu tenho muita vivência, mas posso fazer uma escolha errada. Né? Quando eu adiciono conhecimento na vivência, aí eu consigo realmente ter uma fórmula ideal dentro dessas 4 letras, realmente. Então, né, para os pais que estão aí, têm filhos aí acima de 12, 13 anos de idade, realmente o ideal é dar para eles conhecimento. Pode ser em casa, pode ser através do conhecimento, mas para quem tiver interesse no programa aí dentro da Maple, o programa que a gente oferece aí é o que eu falei, né, que é o Financial Evolution, que é o programa baseado nessas 4 letras que eu estou falando aqui nos últimos 40 minutos, né, que é desde o planejamento de gastos, receita, saldo, e realmente mercado financeiro e produtos de investimento. A ideia do programa é passar por umas 3 trilhas, a gente vai criando as trilhas aqui como se fosse trilhas de videogame, né? Esse personagem que acompanha aqui é o Warren Buffett, né? Que é um nosso acompanhante aqui da trilha. E a gente vai trazendo todos esses conceitos, as 4 letras, para que os meninos realmente aprendam, né? Ao longo desses 32 encontros. É 1h30 de aula. No final, todas essas siglas que parecem o bingo das letras aí do mercado financeiro, PCA, ETF, BDR, CDB e tal, eles aprendem cada um desses conceitos, seja de economia, seja de produtos de investimento, realmente conseguem fazer muito melhor escolha dos investimentos. Além disso, a gente adora ligar a prática, além das aulas serem muito práticas e tudo, a gente também tem um simulador de investimentos que eles acompanham ao longo de todo o programa, que eles montam uma carteira com R$100.000, então eles têm ativo e é vinculado ao mercado, tem um delay de 15 minutos, mas eles conseguem comprar produto de renda fixa, de renda variável, que eu falo que é muito melhor entrar com dinheiro virtual do que com dinheiro de verdade. Então, eles ficam ao longo de todo o programa investindo, fazendo trades em cima dessas carteiras, né? Além disso, essa mesma plataforma faz quiz para a gente ter gamificação, então todo final de mês a gente adora essa competição saudável, querer dar o seu melhor, seja para você ter a melhor carteira, você ganha o prêmio, ou então o aluno que teve melhor performance nos quizzes que ele faz no final de cada aula, eles são premiados com um prêmio aqui na Financial, a gente vai variando aqui ao longo do programa. Todas as aulas são super práticas, didáticas, as turmas são reduzidas, a gente não passa de 12 alunos, né? O espaço também coopera aí é super bom, então a gente leva o programa até o curso. No final do programa, os alunos têm um certificado de conclusão, caso eles tenham feito o mínimo, né, de presença que a gente precisa. Todos os nossos professores têm certificação do mercado financeiro, que realmente o curso é profundo, é técnico, fala dos produtos de forma simples, mas o conteúdo é bastante robusto, né, para que eles aprendam profundamente. E além disso, a gente fala que a gente traz 3 bônus. Essa vivência que eu falei hoje, brevemente, alguns pontos, a gente entrega um material para os pais, com detalhamento do orçamento da mesada, quando você pode ter isso dentro de casa, né, orientando nos detalhes o que deve fazer, o que entra na mesada e não, como acompanhar esses gastos mês a mês, como criar os propósitos dentro de casa. A gente faz visitas técnicas, né, esse ano mesmo, os alunos aí da Baconback fizeram conosco. No primeiro semestre a gente foi direcional de engenharia, que é uma construtora, uma das únicas aqui de Belo Horizonte que tem capital aberto, começaram com a área da RI, começaram com o CEO, e agora no segundo semestre foram uma assessoria de investimento da Mona, ligada ao BTG Pactual, onde eles começaram com a gente no mercado, virar as telas, falaram sobre remunerações, então, vivências reais muito legais que os meninos, né, conseguem conectar muito mais a teoria da prática, sair do meio de sala de aula. No final, eles também fazem uma prova de aluno qualificado. Então, além do certificado de conclusão, a gente oferece essa prova, que pode fazer sem custo nenhum. E quem tiver uma nota superior a 80%, ganha um certificado extra de aluno qualificado, que pode usar para currículo, para o mercado, né, para trabalhar. Então, são 2 certificados distintos que ele tem no final. Todas as nossas matrículas a gente gera com uma cláusula de 2 aulas sem risco. Então, você pode fazer a matrícula, pode pagar
começou o curso, fez 2 aulas, não gostou, não deu certo o horário, qualquer motivo que seja, pode cancelar com 100% de reembolso. A gente gosta de fazer um test drive para a gente ter certeza, para dar toda a segurança para os pais, né, que tiverem matriculando os filhos no programa. E na Maple nesse ano de 2026, super feliz, na verdade, pela continuidade, né, a gente começou em 25, mas se a gente está continuando em 26 é porque realmente deu certo a parceria. A gente está com bônus para matricular ainda esse ano, de uma parcela de bônus, né? Então, ao invés de 13 vezes de 548, sai com 12 vezes de 548. E vão ter 2 opções de horário, são disponibilidades da escola e para outro turno, né? Terça às 15h15 ou sexta às 13h35. É 1h30 de aula, uma vez por semana. Então, ou terça ou na sexta-feira, tá? Então, são uma dessas opções de horário. As matrículas, para quem quiser, são disponíveis com o Haroldo, né, das atividades lá dos clubes. Acho que todo mundo tem os contatos aí, já vai estar recebendo a partir de amanhã. Quem quiser fazer essa matrícula aí na secretaria. Quem não quiser, quem quiser saber mais informação, então, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui no YouTube, aqui, o Instagram da Carente também. A gente está super à disposição. A gente fica aqui no Vila da Serra, em frente ao Biocor. E vai ser um super prazer receber todo mundo que quiser vir aqui, conhecer, né, mais da escola. E tentei aqui ser um pouco mais sucinta, eu sei que o tempo de todo mundo é corrido aí, né, para tentar trazer um pouco de informação. Mas eu espero, né, assim, desse tempo aí que ficou com a gente até agora, realmente ter contribuído, né, que tenha melhorado aí 1% das informações, que você consiga aplicar uma das coisas que eu coloquei aqui hoje, nos filhos de vocês e tudo, que leve isso, né? Porque eu acho assim, o que você tem que começar é começar, né? Depois que a gente começa a implantar tudo, você vai vendo que seu filho vai ser uma espiral positiva, que ele vai amadurecer em relação ao tema, mas cabe a nós pais trazer esse conhecimento para ele. Não é natural que realmente os meninos tragam esse interesse de casa, porque a gente compete com futebol, com TikTok, com muitas outras coisas mais interessantes. Mas, de fato, quando eles aprendem e se interessam, né, começam a fazer o programa, eles percebem que realmente é uma coisa útil para eles, tá? Vou tentar responder os chats aqui, que eu não consigo acompanhar as 2 coisas. Espero que as meninas tenham respondido aqui também. Agradecer aos pais e agradecer a Maple, né, pelo espaço aqui para poder falar desse tema, que eu acho fenomenal. E também a escola, né, por ter dado a oportunidade tanto de fazer essa conversa aqui, quanto de continuar o programa dentro da escola. E devo dizer que são poucas escolas aqui em Belo Horizonte, tá? Que são abertas e que realmente pensam no melhor para o aluno. Eu vejo aqui o outro lado aqui também. Viu? Gente, um super prazer. Boa noite a todos os pais aí. Espero, de fato, ter contribuído. Obrigado pela participação de todos. Viu? Boa noite.